Nesta unidade, vamos começar com a classificação do imóvel rural quanto às dimensões. Quem vai explicar o tema é o professor Cristiano Cassetari. Aproveite bem a aula. Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma unidade onde nós continuaremos a estudar o direito agrário e agora eu quero estudar com vocês a classificação do imóvel rural. Bom, já que nós estamos falando em direito agrário, o imóvel rural é importantíssimo. O imóvel rural vai ter, na verdade, para nós, uma importância prática fundamental. Por isso, a necessidade de classificá-lo. E como é que se classifica o imóvel rural? Vamos classificar o imóvel rural em dois critérios, tá? De duas formas. Nós vamos classificar o imóvel rural pela natureza e vamos classificar o imóvel rural pela dimensão. Então, natureza e dimensão. Pela natureza e pela dimensão. Duas formas de classificar esse imóvel rural. Vamos começar a estudar a classificação do imóvel rural pela natureza. Porque pela natureza, o imóvel ele pode, na verdade, ser urbano ou rural. Qual é a natureza do imóvel? Ah, ele tem natureza urbana. Qual é a natureza do imóvel? Ah, ele tem natureza rural. Para mim, só vai interessar o imóvel rural. Mas eu preciso te mostrar essa classificação urbana ou rural. Sabe por quê? Para você até identificar quando com o imóvel rural. Poder excluir, na verdade, esse imóvel urbano de tudo aquilo que nós vamos falar dentro do direito agrário. Tá? Agora, essa análise da natureza do imóvel, sendo urbano ou rural, ela é feita, na verdade, por dois subcritérios. Existem dois subcritérios para diferenciar o imóvel pela natureza. Quais são esses subcritérios? Os subcritérios da localização e destinação. Então, repare, existem dois subcritérios para estabelecer a divisão do imóvel pela natureza. O imóvel pode ser urbano ou rural de acordo com a sua localização, o imóvel pode ser urbano ou rural de acordo com a sua destinação, tá? Destinação. Então, na verdade, turma, o que nós vamos ter que fazer é estudar detalhadamente, minuciosamente, esses subcritérios. Vamos fazer isso então? Então, vamos lá. O primeiro subcritério que eu quero analisar com vocês é o da classificação pela localização. Classificação pela natureza, adotando a localização. Então, quando eu classifico o imóvel pela natureza, levando em consideração a localização, o que vai interessar para mim? O conceito de zona urbana e de zona rural, né? Porque para esse critério, o imóvel urbano é o que está localizado em zona urbana. Vou repetir. O imóvel urbano é o que está localizado em zona urbana. Já o imóvel rural é aquele que está localizado em zona rural, tá? Então, imóvel urbano, zona urbana. Imóvel rural, localizado em zona rural. Por isso, localização, tá bom? Agora, professor, a minha dúvida é a seguinte. Como é que eu identifico zona urbana? Como é que eu identifico zona rural, né? O plano diretor municipal, ele, dentro do município, é o responsável por estabelecer aonde está a zona urbana, né? E a zona urbana, o artigo 32 do CTN, o artigo 32 do Código Tributário Nacional, nos dá uma ajuda muito forte, né? Para tentar imaginar o que é que seria essa zona urbana, né? Porque além de dizer que é o plano diretor municipal que vai estabelecer o que é zona urbana, até onde vai a zona urbana, quais são os limites dessa zona urbana, né? O CTN estabelece que deve ser observado como requisito mínimo de existência, pelo menos 2 requisitos daqueles elencados no artigo, né? Em direito tributário você deve lembrar disso, tá? A zona urbana exige o preenchimento de ao menos 2 dos requisitos elencados nesse artigo 32. Quais são esses requisitos? Você lembra? Então vamos lá. O primeiro requisito é o meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Para falar em zona urbana, inicialmente eu tenho que pensar nisso. Tem que ter meio-fio, tem que ter calçamento e canalizada todas as águas pluviais, tá? Além disso, para pensar em zona urbana,
tem que ter abastecimento de água, concorda? Tem que ter abastecimento de água, não só a canalização das águas pluviais, as águas de chuva, mas tem que ter abastecimento de água. As pessoas vão morar lá, né? Elas vão precisar de água, tá? Além disso, tem que ter sistema de esgotos sanitários. Sistema de esgotos sanitários. Tem que ter também rede de iluminação pública. Rede de iluminação pública. E essa rede de iluminação pública, ela seria com ou sem posteamento, tá? Com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Né? Na verdade, o sistema de posteamento ele é feito para estabelecer a distribuição por domicílio. Tá? Precisa ter a rede de iluminação pública. Mesmo que não tenha o posteamento, cada munícipe vai estabelecer esse posteamento aí conjuntamente, né, com a companhia de fornecimento de energia. Tá? Então, essa rede de iluminação pública ela é imprescindível para, né, se ter a possibilidade de distribuição domiciliar. Tá bom? Outra coisa que precisa ter é escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 km do imóvel. Tá? Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Tá? Então, pelo menos, né, alguns desses requisitos devem ser preenchidos para ser zona urbana, lembrando que essa zona urbana estará definida em plano diretor municipal. Mas espera aí, professor, nós estamos estudando o imóvel rural. O imóvel rural é o que está em zona rural. Por que o senhor está falando de zona urbana? Sabe por que eu sou obrigado, na aula de agrário, falar de zona urbana? Porque o artigo 29 do CTN, 29, ele define a zona rural por exclusão. Então, na verdade, zona rural sempre será definida por exclusão. Ou seja, zona rural é aquela que não é urbana. Entendeu a brincadeira? Zona rural é aquela que não é urbana. Se zona rural é aquela que não é urbana, eu tenho, na verdade, uma zona por exclusão. Eu preciso entender o que é a zona urbana para perceber que aquilo que não está definido como zona urbana, né, de forma excludente, será tida como zona rural. Tá? Agora, quando se fala nesse critério da localização, que é o que nós estamos estudando, esse critério da localização, ele é adotado em duas situações interessantes para eu citar para vocês. Tá? A primeira situação é o Código Tributário Nacional. O CTN, ele estabelece que para se verificar a incidência do IPTU e do ITR, são dois tributos relativos à propriedade imobiliária, né? IPTU, imóveis urbanos, ITR, imóvel rural. Quem é proprietário de imóvel urbano, paga IPTU. Quem é proprietário de imóvel rural, paga ITR. O CTN, para verificar quem é que paga IPTU, quem é que paga ITR, ele determina a aplicação do critério da localização. Então, veja, pagará IPTU imóvel localizado em área urbana e pagará ITR imóvel localizado em área rural, tá? Em área rural. Em que pese o STJ ter algumas decisões no sentido contrário. O STJ tem algumas decisões que rasgam o CTN, porque em fazendas localizadas em área urbana, ele determina que será exigível o pagamento do IPTU. Tá? Na verdade, é uma decisão que rasga, né, o CTN nesse sentido, porque o CTN ele é imperioso, né, claro, cristalino, em dizer que a incidência de IPTU, imóvel localizado em área urbana, e o ITR, imóvel localizado em área rural. Então, se eu tiver uma fazenda no município, para o CTN se paga IPTU, né, para o CTN se paga IPTU, porque a fazenda está localizada, né, em área urbana, tá? E se eu tiver, por exemplo, uma casa, né, em zona rural, como ela está localizada em zona rural, paga-se ITR, tá bom? Agora, esse conceito também é aplicado pela Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz duas modalidades de uso capião. Duas modalidades de uso capião. Ela traz a uso capião urbana, no artigo 183, e a uso capião agrária, também chamada de uso capião rural, no artigo 194. Tá? Então, uso capião urbana no 183 e a rural no 194. Então, veja só, o artigo 183, ele traz todos os requisitos da uso capião urbana. Né? Ele vai dizer que a pessoa tem que possuir como sua área urbana. Então, quando ele diz possuir como sua área urbana, critério da localização, percebeu? De até 250 metros quadrados,
né, por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, tem que utilizar para moradia, né, sua ou de sua família, tá? E aí, nesse caso, vai ter direito a adquirir a propriedade, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, tá? Agora, para a usucapião rural, a Constituição estabelece que aquela pessoa que não é proprietária de outro imóvel rural ou urbano, que possui como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, né, desde que torne essa terra produtiva, entra o conceito de posse-trabalho, tá? Posse-trabalho, que ela teria que tornar a terra produtiva ou por seu trabalho ou de alguém de sua família, né? Tendo nela estabelecido a sua moradia, vai, nesse caso, adquirir a propriedade, tá? E aí, então, portanto, nós teríamos o critério da localização, tá bom? Agora, o segundo subcritério é o da destinação. Então, eu posso classificar o imóvel pela natureza, analisando agora a destinação. Isso eu encontro no artigo 4º da Lei Material da Reforma Agrária, 8269/93. Essa Lei Material da Reforma Agrária, ela usa o critério da destinação para falar em desapropriação, tá? Para poder ser desapropriado para fins de reforma agrária, o imóvel é desapropriado independentemente da localização. Se você pegar o artigo 4º, vai estar escrito o seguinte, que o imóvel rural, para essa lei, é aquele prédio rústico de área contínua, independentemente de sua localização, veja, eu estou grifando isso, independentemente de sua localização, e que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola ou agroindustrial, tá? Então, independe da localização, o que tem que ter é destinação, né, à exploração agrícola ou agroindustrial. Então, a Lei Material da Reforma Agrária adota esse critério da destinação, tá bom? Por esse critério da destinação, eu posso dizer a vocês que o imóvel rural é aquele que tem atividade agrária. Você concorda comigo? Né? Porque eu vou dizer o seguinte, se tem atividade agrária, tem destinação agrária, tem destinação rural. E para a destinação, isso é o que é importantíssimo, independentemente da localização. Tá certo? Agora, o que é necessário para se ter uma atividade agrária? Essa é uma pergunta interessante que aparece também em concurso, tá? Para se ter uma atividade agrária, é necessário a soma de 2 elementos. 2 elementos da atividade do homem. Eu preciso somar 2 elementos. Eu preciso somar o processo agrobiológico e o risco correlato. Então, a atividade agrária é igual a processo agrobiológico mais risco correlato. Tá? Atividade agrária é igual a processo agrobiológico mais risco correlato. Essa seria a forma que eu teria para passar para vocês. Tá? O que é processo agrobiológico? O processo agrobiológico é toda a interação do homem com a natureza. Sempre que o homem for interagir com a natureza, na busca da produção de alimentos e matéria-prima, eu tenho o processo agrobiológico. Tá? A interação do homem com a natureza na busca da produção de alimentos e de matéria-prima, tá certo? Agora, o risco correlato é um risco da atividade da natureza. Esse risco correlato é um risco da atividade da natureza porque só a atividade agrária possui. Só a atividade agrária possui. Ou seja, o trabalho do produtor rural, ele pode sofrer interferência de fatos naturais. Raio, geada, inundação. Então eu pergunto para vocês o seguinte, será que a atividade agrária, ela, para ocorrer, basta ter essa interação homem-natureza? Não, eu tenho que ter a interação homem-natureza, tá? Mas também eu tenho que ter o risco correlato, ou seja, o risco daquilo que eu estiver interagindo com a natureza não vingar. Eu planto e nem sempre vai ter a possibilidade de colheita, tá? Por conta de raio, geada, inundação, tudo isso. Então, nesse caso, teríamos agregado a ideia do risco correlato, tá? Tenho que agregar os dois. Agregar o processo agrobiológico e o risco correlato para ter a atividade agrária, tá bom? Como eu disse a vocês, o critério da destinação, ele é aplicado na desapropriação para fins de reforma agrária, já que eu citei para vocês aqui o artigo 4º da Lei Material da Reforma Agrária, que trata exatamente sobre essa questão, sobre essa situação, tá? Então, só para você ter uma ideia, se nós imaginarmos uma fazenda que possui uma atividade agrária localizada no centro de um grande, né, município, tá? Nós teremos sobre ela a incidência do IPTU,
tá? Porque o CTN adota o critério da localização, tá? E com relação à desapropriação para fins de reforma agrária, esse imóvel, né, ele será considerado como imóvel urbano para fins tributários, mas poderá ser desapropriado para fins de reforma agrária por ter destinação agrária, tá? Em razão da sua destinação. Essa é a questão importante para se analisar, tá? Destinação agrária como algo fundamental, como algo importante para classificar esse imóvel, tá certo? Com isso, turma, só relembrando, nós podemos então classificar o imóvel pela natureza ou pela dimensão. Pela natureza, localização e destinação, foi isso que eu expliquei a vocês, e vai faltar a dimensão. Dimensão que falaremos na próxima unidade. Eu espero reencontrá-los lá em breve, tá bom? Um abraço, tchau! Vimos nesta aula a classificação do imóvel rural quanto às dimensões. Agora aproveite o espaço Minhas Anotações e tome nota dos principais tópicos. Aproveite que as anotações ficam salvas e você pode consultá-las de onde estiver. Até mais!